e que a espiritualidade possa guiar o Cláudio, intuí-lo da melhor forma possível para mais um dia de estudo. Que assim seja. Boa noite, gente, que entrou depois. E hoje quem vai apresentar é o Cláudio. Cláudio, está com você. Qualquer coisa, me chama aí, que eu te ouvindo. Então, tá, pessoal, boa noite. Tivemos aí com a Leila, né, no último capítulo, ela falando do Chopin, foi uma apresentação assim, bem luminosa, bem rica em cores, em aquela música, o fundo, né, bem condizente com o tema que ela estava apresentando. Mas, infelizmente, o nosso hoje não vai ser assim tão luminoso, porque nós vamos retratar uma região de sofrimento, né? Os slides não serão assim tão luminosos, serão mais cinzas, mais escuros, né? E alguns retratando o sofrimento que esses espíritos passam no plano visível. Mas aqui é muito importante, nós que nos propusemos a estudar a doutrina, não só aqueles que trabalham com a obsessão, mas todos nós. É interessante que conheçamos como são formadas essas regiões inferiores, como elas são mantidas tanto no plano invisível quanto no plano encarnado. Então, capítulo 4, nas regiões inferiores. Bom, essas regiões inferiores, elas também são chamadas de umbral, de purgatório, de inferno, de limbo, de tártaro. Então, são termos assim utilizados para designar uma área de retenção espiritual e sofrimento, e que tem o objetivo de despertar o espírito para viver uma nova realidade. Então, o que significa isso? Uma zona para reter o espírito. Significa que esse espírito, né, esses espíritos, então, eles falharam, eles sucumbiram ali diante das provas que, muitas vezes, eles mesmos escolheram no planejamento reencarnatório dele, quando espíritos errantes. Então, essas regiões, elas servem, então, para drenar, para expurgar tudo de negativo que esses espíritos trouxeram, então, da sua existência carnal. E o tempo de permanência do espírito nessa zona de retenção, ela vai ser variável. Ela vai depender, por exemplo, do esforço que esse espírito vai fazer para reconhecer o mal que ele fez, né? Do arrependimento sincero, dele estar ciente, né, que ele terá que reparar o mal que ele fez, né? Todos são sujeitos à lei de reparação, à lei de ação e reação, e está disposto, então, a viver uma nova realidade, se ele realmente quiser ser socorrido, ser ajudado, ser levado para outras regiões. Eu fiz uma classificação assim bem sucinta das esferas da vida do mundo espiritual. E do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, estão as mais inferiores. E dentre as mais, o abismo é a mais inferior, então, dessas esferas. Depois vem as trevas, que é um lugar desprovido de luminosidade, um local de almas endurecidas, não há espaço para arrependimento, é um local onde se planeja o crime e os processos obsessivos. E o umbral, né, que eu vou falar mais detalhadamente no próximo slide. Aí no meio, né, as esferas terrestres, é onde nós estamos inseridos, o nosso mundo de provas, de expiações, né, um lugar onde ainda há predomínio do mal. E segundo a revelação espírita, ainda nós estamos passando por esse processo de regeneração. E as esferas superiores, as esferas resplandecentes, que são as regiões de felicidade, onde habitam espíritos de grande elevação moral. O umbral, então, ele é um lugar transitório que todos nós, ou quase todos nós, iremos passar, né? Iremos, né, estagiar ali, vamos dizer assim, por umbral. Principalmente aqueles encarnados que ainda, né, insistem em praticar o mal, que ainda insistem em emitir fluidos mentais densos, que são, assim, responsáveis pela criação e manutenção dessas ondas vibracionais no plano invisível. Tá? E nessas regiões, o espírito ele pode, né, experimentar a dor física, sim, ele pode ter fome, ele pode ter frio,
ele pode sentir a necrose do próprio corpo físico, e ele também, né, ele pode sentir vergonha, porque no plano espiritual, todos os seus desejos mais íntimos, todas as suas mazelas, tudo vai ficar exposto, né? Aqui na Terra, até que nós conseguimos, às vezes, mascarar, né, uma tristeza, mascarar, às vezes, quem nós somos, né? Mas, no plano espiritual, isso não é possível. Então, tudo, né, do espírito fica exposto, né? Seus vícios morais, suas fraquezas, suas manias. Então, ele não consegue mascarar quem ele não é, né? Porque está ali gravado, né, na sua consciência, está impresso ali na sua aura, tudo que ele fez, né, nas outras encarnações. E umbral, então, ele vem do latim umbro, que significa sombra. Então, umbral é um local de transição entre a luz e a escuridão. No umbral, os espíritos estão em pânico pelo mal que fizeram. Eles estão desesperados, eles estão amedrontados, com medo, perdidos. Eles sentem-se culpados, cheios de remorsos, autopunem-se e não perdoam o que fizeram. Então, o sentimento predominante dos espíritos que povoam essas regiões inferiores é a culpa, né? Acompanhada, então, do remorso. É um local, então, para reflexão do espírito, né? O espírito, então, vai ter a oportunidade de repensar e de pensar o que ele fez, né? E, fazendo isso, ele tem condições de... Ele pode criar, então, condições mínimas, né? O seu estado mental ali, para que ele, então, possa ser ajudado, para que ele possa ser resgatado. É um local de dor, de lamentações, de gritos, gemidos, é um lugar frio, úmido, muitas vezes, né, a penumbra, escuro, cinza. O Jorge Elahá, ele faz uma analogia muito feliz do umbral, ele fala assim, imagina você cair de paraquedas sozinho à noite na floresta amazônica, e aí você chega lá no sol, quer dizer, já vai ter pouca ou quase nada de luz, porque as árvores da Amazônia são muito altas. E aí imagina você ali andando, né, pisando naquelas folhas secas, não sabe se vai pisar num animal peçonhento, se vai encontrar comida, água, abrigo, né? Então, ele fez uma descrição do umbral mais ou menos assim, né, que eu gravei bastante, bem fácil, quando eu vi o vídeo dele. Então, é uma região para esgotamento dos resíduos mentais, como eu disse, para expurgar, né, e criar, e permitir que o perispírito, o corpo perispiritual daquele espírito, então, ele se torne menos denso, menos pesado, mais fluido. No umbral, então, estão as zonas de transição, que são, então, as colônias espirituais. Dois exemplos que a gente mais conhece, que eu conheço, é o Nosso Lar e a Mansão da Paz. Então, essas colônias espirituais é como se fossem um oásis dentro do deserto. E é de onde vão partir, então, as equipes de socorro que vão em direção às regiões inferiores, né? Então, nós podemos ir ao umbral a serviço, né? Nós podemos, né, ser convocados como médios para participar dessas missões nas regiões inferiores, doando assim, os nossos fluidos, ajudando na sustentação vibratória dessas regiões. Claro que nós não vamos sozinhos, vamos falar isso mais para frente, ou sintonizados pela mesma vibração energética, né? Então, como eu disse, aqueles espíritos encarnados, né, apegados ainda a fazer o mal, a emitir fluidos densos, quando desencarnados, eles irão, então, sintonizados, atraídos diretamente para essas regiões vibratórias, porque eles se sentem atraídos por aquela zona vibratória. Então, ninguém vai por castigo. A permanência do espírito no umbral ela é necessária, mas ela não deve ser enxergada como um castigo, né? O espírito vai, como eu disse, para onde ele se sente mais confortável ali, para onde ele se sinta mais atraído por aquelas vibrações energéticas do local, né? E muitos escolhem ficar lá de maneira espontânea, né? Às vezes não, se alimentando daquelas energias deletérias
dessas regiões inferiores ou usufruindo de algum poder ou algum benefício que ele acha que tem. E no umbral existem postos de socorro, tá? Que vamos falar agora nesse próximo capítulo aqui. Bom, então existem várias estações de socorro no umbral. É como se fossem hospitais de urgência, né? Hospitais onde fosse uma emergência no hospital. Então tem várias dessas zonas, vários desses postos no umbral para socorrer esses espíritos que já estão aptos a serem levados para outros locais, né? Bom, eles estão espalhados pelas regiões sombrias, normalmente vinculados a uma colônia, espalhados pelas regiões sombrias, normalmente vinculados a uma colônia espiritual, uma colônia espiritual superior, né? Então, é como se fosse um campo, como se fosse um campus avançado dessas colônias espirituais. Equipes espirituais de socorro têm sempre um dirigente, nós vamos ver hoje aqui neste capítulo, né? Como eu já disse, o médium ele não vai sozinho, ele geralmente vai com equipe, e o dirigente é aquele médium mais moralizado, que tem mais conhecimento, né? Que tem mais saber, então ele é o dirigente. Bom, o trabalho de socorro, normalmente, então, não prescinde da colaboração dos encarnados. Como eu disse, a presença do médium, ele é essencial para ajudar, então, na manutenção dessa região vibratória, que os ataques desses espíritos são constantes, né? E são essas falanges desses espíritos obsessores, eles são, vamos dizer assim, eles têm ali o poder deles naquela região, e os médios, então, auxiliam, então, né, auxiliando a equipe socorrista a manter, então, a condição vibratória, né, uma razoabilidade, vamos dizer assim. A prece é valioso instrumento nessas regiões, né, para manter aquela calma, tentar manter aquela vibração naquele local, né? E é sempre interessante também que nas nossas vibrações nós peçamos por esses espíritos sofredores, né? Nós peçamos para que seus amigos espirituais possam interceder em favor deles, né? Para que eles possam então, né, ter esse despertamento e possam ser auxiliados. André Luiz fala que todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. E isso é muito importante para receber espíritos de várias crenças, para receber espíritos de várias condições de evolução moral. E dois exemplos que eu encontrei foram o Campus da Paz, que está escrito lá em Mensageiros, que é um posto de socorro que socorre doentes não, mais desequilibrados do que doentes. E a Casa Transitória de Fabiano, que está descrita lá em Obreiros da Vida Eterna. A Casa Transitória de Fabiano, ela é móvel, né? Então a configuração dela, né, ela se movimenta de acordo com a necessidade ali naquela região. Em Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz está lá no capítulo 8, Trevas e Sofrimento, e fala o seguinte: incansáveis trabalhadores do bem visitam com frequência essas regiões, convocando esses prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. Mas eles retraem-se, revoltados e endurecidos no mal. Raramente, alguns deles ouvem o apelo dos trabalhadores. Então, não falta apelos que vêm do alto para que esses espíritos possam ser resgatados. Mas se aquele espírito não tiver o compromisso, né, o compromisso verdadeiro com a melhoria, né, não adianta, vamos se tornar sem efeito esses pedidos que vêm do alto, para que eles possam ser. É necessário que a gente relembre um pouco, assim, bem de maneira sucinta, e fale sobre a dinâmica do pensamento, né? Antes da gente começar a estudar e a entender um pouco mais como são formadas e mantidas essas regiões interiores. E as ondas mentais de pensamento têm um poder muito grande na formação dessas regiões inferiores, na emissão de fluidos mentais grosseiros, na emissão de ondas mentais de baixa frequência, vindas tanto de encarnado quanto desencarnado. Então, quanto mais vício aquele espírito tiver, mais denso, então, será o seu fluido. O André Luiz, lá em Mecanismo da Mediunidade, ele fala o seguinte:
Emitindo uma ideia, nós passamos a refletir aquelas que se assemelham. Ideia é essa que para logo se corporifica, com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Então, quando a gente, né, emite um pensamento, então essa onda mental ela vai ali se propagar, né, pelo espaço até encontrar uma onda mental com a mesma frequência vibratória da onda que a gente emitiu. Então, é aí que os pensamentos se afinizam, se juntam. Né? E isso vai ficar sustentado ali no espaço até que aquele pensamento fique sustentado também, aquele pensamento inferior. Né? Complementando, ele fala o seguinte, que o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes revestem de longa duração conforme a persistência da onda em que se expressa. Então, o pensamento, ele pode criar essas telas mentais, essas formas, pensamentos ali, né? No espaço, no plano invisível, onde quer que seja no plano terreno, espiritual, ele se materializa não, se materializa, ele cria forma, e ele fica sustentado ali, aquele pensamento inferior, até quando, né, aquele espírito encarnado ou desencarnado mantiver esse pensamento em ação. Lá no livro Nosso Lar, em conversa com Luiz, André Luiz afirma: creio, então, que essa esfera umbral se mistura quase com a esfera dos homens. E aí o Lísias confirma: sim. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano, a dimensão do umbral, está repleto de desencarnados, de formas, pensamento desencarnados. Então, é o pensamento inferior, então, sustentando essas regiões inferiores, porque a gente sabe, né, que tem essa conexão entre os dois planos, né, o plano invisível e o plano encarnado. Além da nossa emissão diária de fluidos que contribuem para a formação das regiões inferiores, existem nossos vícios materiais, como cigarro, álcool, drogas, comidas em excesso e etc. E um exemplo clássico que a gente tem é do André Luiz. Quando encarnado, André Luiz não era uma pessoa assim apegado a fazer o mal, mas ele tinha alguns vícios, né, do cigarro, da bebida, e quando ele desencarnou, então ele foi, né, naturalmente levado para essas regiões inferiores, ficou lá 8 anos, né, até ser resgatado, né, por intercessão da sua mãe. Então, nesse sentido, a finalidade dessas regiões é a de esgotamento de nossos fluidos mentais densos, oriundos, então, da nossa imperfeição. Bom, nem sempre, né, nós, médios, né, depararemos com regiões assim, né, de luz, de fraternidade, de alegria, né, de esse verde exuberante, a água limpa, o ar puro, não. Muitas vezes nós iremos nos deparar com regiões de sofrimento, com regiões sombrias. O Leonel, ele fala o seguinte: o importante para o médium é assegurar-se uma proteção eficaz. E como é que o médium faz isso? Né? Através da prática do bem. Né? A Ana Pereira ela fala, né, de médiuns moralizados, porque os médiuns moralizados terão naturalmente essa proteção do alto. O auxílio do alto é sempre proporcionado ao fim que nos propomos, aos esforços que empregamos para o merecer. Somos auxiliados, amparados, conforme a importância das missões que nos incumbem, tendo-se em vista o interesse geral. Essas missões são acompanhadas de provas, de dificuldades inevitáveis, mas sempre reguladas conforme as nossas forças e aptidão. Então, como eu disse, né, quando o médium for se dirigir para essas regiões de sofrimento, ele não vai sozinho, vai sempre acompanhado, né, com outros espíritos, tem sempre um dirigente ali, e nunca vai ser exigido do médium, né, além do que ele pode suportar, além do que as suas forças físicas e mentais podem suportar. No meu estudo, eu me deparei muito com essa obra, né, com a Divina Comédia do Dante Alighieri. O Dante Alighieri, ele foi um poeta, ele foi um escritor e médium, e foi um homem muito à frente do seu tempo. Sua obra-prima, a Divina Comédia, retratou, então, a visão do inferno
do purgatório e do paraíso que ele visitava de forma mediúnica. Então, Dante viveu lá em Florença, na Itália, no século XIII, né, na época da Idade Média, e ele fazia excursões, né, ele era médio, ele fazia excursões para essas regiões inferiores, com muita frequência. Né? Quando ele ia para o inferno, ia para o purgatório, ele ia acompanhado do seu guia espiritual Virgílio. E quando ele ia para o paraíso, né, ele ia em companhia da sua guia espiritual Beatriz. E uma outra coisa interessante que eu achei de Dante é que ele não conseguia admitir que Deus condenasse seus filhos às penas eternas do inferno, onde, segundo ele, as almas são purgadas de seus pecados e preparadas, então, para a sua viagem final do paraíso. Né? Então, o Dante ele já admitia que, uma vez a alma pecadora, se ela, né, expurgasse os seus pecados, ela podia, então, essa alma ascender para regiões mais elevadas. Né? Claro, indo diametralmente em oposição ao que a Igreja Católica pregava, né? Que uma vez a alma pecadora, ela vai ficar lá no inferno para o resto da vida dela. Né? Para o resto da vida dela, não, para o resto, né, da vida. A Ivone Pereira, ela fala que essas regiões elas são descritas pela Dona Ivone como antros de miséria e degradação, que poderão existir, né, essas regiões inferiores, tanto no plano carnal, né, na existência terrena, quanto no plano invisível. Né? Então, indicando que a configuração dessas regiões inferiores ela é móvel. Tá? Vamos falar um pouquinho disso também agora mais tarde. Dona Ivone Pereira fala: cada um de nós carrega consigo próprio o seu inferno ou o seu paraíso. Então, estejamos encarnados ou não, tudo que nos rodeia, tudo, né, tudo que está ali ao nosso lado, nos rodeando, vem, né, tem influência direta do nosso pensamento, das nossas emoções, das nossas ideias emitidas. Né? E cada um, né, de nós, né, vai viver a luz ou a escuridão que escolheu para si. Né? Lá nesse capítulo 4, a Dona Ivone Pereira faz um relato de uma região inferior, num bairro lá na cidade do Rio de Janeiro. Nós poderíamos falar com uma cidade grande como Goiânia também, né, uma determinada região, de um bairro aqui na nossa região, em que aquelas pessoas que vivem ali, aqueles moradores, insistem ainda, né, na emissão desses fluidos pesados, densos, inferiores, e é claro que eles irão atrair, né, espíritos em desalinho, espíritos desajustados. Né? Então, formando ali, configurando uma região, né, uma região inferior no plano terreno também. A mesma coisa acontece com as regiões inferiores do mundo invisível. Elas são criações mentais coletivas de entidades afins que praticarão, além da morte, os mesmos hábitos e os mesmos hábitos a que se arraigaram, então, no estado humano. Então, tudo que existe no plano espiritual, ele foi criado, né, pela mente tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Então, é tudo fruto da criação mental desses, né, pensamentos inferiores, desses fluidos mentais densos e pesados. Né? Tarefas mediúnicas. Bom, a Dona Ivone Pereira, ela é acompanhada, então, nessa visita a esses espíritos obsessores, pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que, segundo ela, né, prefere clientela obscura e sofredora. Né? Olha que alma mais né, benevolente. Né? Ele prefere alma sofredora e obscura. Então, ele vai ser, né, o dirigente ali daquela equipe. Né? E a Dona Ivone Pereira fala que esses espíritos no qual eles vão visitar, que eles vão entrar em contato ali na região inferior, são espíritos que estão em vias de arrependimento. Quer dizer, eles não se arrependeram ainda, mas eles estão no processo de arrependimento. Quer dizer, o arrependimento é o primeiro passo, é o primeiro movimento, né, que o espírito infrator faz em direção à reparação. Mas eles ainda não teve isso despertado dentro deles. Então, a Dona Ivone Pereira, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, ela, desde a adolescência, ela também já, né, visitava essas regiões inferiores.
Então, sempre levando o consolo, a esperança, o esclarecimento e a coragem para esses irmãos sofredores. Né? E a dona Ivone Pereira, a mediunidade dela não era considerada aqui assim como uma missão, mas como uma reparação, né? Porque alguns autores espíritas dizem que ela cometeu suicídio em reencarnações passadas. Né? E a dona Ivone Pereira, ela abriu mão de muita coisa, né? A gente já leu em alguns capítulos, né? De casamento, de lazer, de hobby, para que ela, né, pudesse se dedicar exclusivamente a auxiliar esses irmãos sofredores dos dois planos, né? Fazer essa conexão com os dois planos. Né? Ser médium, né, segundo ela, não significa somente obter manifestações de entidades elevadas e inferiores, transmitir receituário e passes ou escrever belos textos. Isso é também importante, né? Mas o médium ele pode ser chamado para, né, a participar de tarefas mais amplas e melindrosas, como essa, né? Que eles irão aqui fazer nessa visita nas regiões inferiores. Né? E eles, né, irão, de maneira voluntária, né, se eles forem chamados, convocados, ou, né, obrigados, então, pelo império resistível da lei. Quer dizer, que são tarefas que eles terão que executar. Principalmente aqueles médios, né, que foram ali escolhidos pela espiritualidade superior, pelas suas qualidades morais, assim como a dona Ivone Pereira foi escolhida. Né? Bom, então o médium ele pode ir para essas regiões inferiores através do sono natural ou o transe letárgico. Né? Então, a dona Ivone Pereira, ela, né, nesse capítulo, ela foi através do transe letárgico. No transe letárgico, é um desprendimento assim, mais potente, mais intenso, né, em que o médium ele tem muito mais liberdade de movimentação ali naquela região invisível. E as forças vitais do médium, né, pressão arterial, pulsação, frequência respiratória, tudo isso fica em estado latente. É como se o corpo dele estivesse morto, né, mas claro, não está só ali, vamos dizer assim, entre aspas, dormindo aquelas forças vitais. E o médium, então, Dona Ivone Pereira, conseguia ver e ouvir com muita nitidez tudo que se passava, então, nessas regiões inferiores. Né? E ela fala que esse tipo de mediunidade, que a gente já aprendeu, que não é uma psicografia, ela fala que essa mediunidade ela pode ser muito perigosa, porque o médium, ela fala, se o médium ele for hipnotizado por um espírito obsessor, o médium pode fazer coisas que jamais ele faria, né? Coisas que jamais ele faria, como, por exemplo, assassinar alguém, como, por exemplo, cometer suicídio. E isso sem ninguém jamais saber que ele obedeceu uma ordem de um espírito obsessor. Né? Mas ela fala também que dos médios moralizados, né? Aqueles médios, então, que estão imbuídos e comprometidos com a prática do bem. Esses, sim, estarão, né, protegidos pela espiritualidade superior e, claro, né, a probabilidade de que isso aconteça é muito menor. O Leon Denis, ele fala o seguinte: fora das condições de elevação de pensamento, de moralidade e desinteresse, pode, então, a mediunidade constituir-se um perigo. Né? Mas se o médium insistir no propósito firme de fazer o bem, né, ele terá, então, uma proteção natural desses espólios. A Ivone Pereira, ela relata que, há um ano atrás, né, quando o livro começou a ser escrito, ela já foi, então, convidada, levada a visitar esses espíritos obsessores, que, como eu disse, já estavam em vias de arrependimento, né, mas ainda não tinha isso desperto dentro da consciência deles. Né. Dona Ivone relata que aquelas entidades visitadas demonstravam estar apavoradas ante as consequências do longo percurso pelos canais do crime, por elas vislumbradas em suas intuições, pois vinham todas desde época recuada, servindo ao mal, não apenas no estado humano terreno, mas ainda durante o estágio no plano visível. Eram da mais horripilante categoria, e, defrontando-as, tivemos a impressão de que nos encontrávamos em presença de criaturas fantasiadas com dominóis inteiramente negros,
com o respectivo capuz. Então, essas criaturas que eles encontraram ali, que eram no total de 10, que eles descrevem que eles estavam visitados como se fosse um dominó, uma roupa semelhante a um dominó, com um capuz branco, essas entidades, esses espíritos, eles estavam completamente apavoradas, com medo, desesperadas, porque eles tinham consciência que eles serviram ao mal, né, nos dois planos, né, e agora eles apresentavam com vibrações, né, totalmente desequilibradas, dependendo desses benfeitores, né, da equipe do Dr. Bezerra e da Ivone, para se restabelecerem, para ter, então, a sua força restabelecida. Né? Então, eles conseguiam visualizar todo o mal que eles fizeram. Né? O André Luiz fala o seguinte: muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Então, o inferno nada mais é que um estado de dor, um estado de amargura, né, que é sustentado, então, por aqueles que estão em desequilíbrio, por aqueles que se culpam pelas suas escolhas, né? E esse sofrimento e esse inferno, ele vai continuar, então, até que, né, o espírito, então, ele tem esse despertamento da consciência, né, de que ele tem que se melhorar, que ele tem que reformar-se, né, para conseguir, então, sair daquela zona vibracional e, então, ser resgatado e possa ser levado, então, para outras esferas mais elevadas. Vibratoriamente, aquelas entidades apresentavam como alguém em convalescência de grave enfermidade, apavoradas, desencorajadas para o recurso da oração, porque ainda ímpios os seus sentimentos, temerosos de se verem na presença de Deus, porque certas da própria culpabilidade, atormentadas pelas visões alucinatórias dos crimes praticados. Então, essas visões que eles tinham, né, que essas entidades, que esses espíritos tinham, dos crimes praticados por eles no passado, eram sustentadas, então, por esse sentimento de culpa, né, por esse sentimento de remorso que eles tinham. E isso os tornava reféns, então, dessas visões, desses próprios crimes. Então, essas entidades, eles conseguiam visualizar, né, os roubos, os assassinatos que eles participaram, a sedução de menores, os suicídios que eles induziram. Então, tudo ficava lá, né, visível, né, tudo ficava escancarado lá. Eles não conseguiam disfarçar ali no plano visível, porque, como eu disse, né, tudo fica exposto. E eles colocavam, então, a mão no rosto na tentativa, né, ingênua de não querer ver todos aqueles crimes. Vamos falar um pouquinho sobre a culpa. Por que nos culpamos e como viver sem culpa? Bom, a psicanálise ele explica a culpa como um sentimento emocional que está intimamente relacionado ao remorso e ocorre quando uma pessoa acredita ou percebe que comprometeu seus próprios padrões morais universais e tem responsabilidade significativa por essa violação. Então, a culpa é um sentimento que, imagino, todos nós já experimentamos ou vamos experimentar algum dia, né? Quer dizer, sentir culpa por algo que fizemos de errado, né? Algo que comprometeu esse nosso padrão ético, moral. E quando a gente se culpa por algo, a gente fica inquieto, né? Parece que, né? Com aquela sensação de que fizemos algo errado, e geralmente fizemos mesmo, né? Incomodados com aquilo. Então, eu vejo essa inquietação como algo até salutar, porque é sinal de que, opa, algo está errado, né? Provavelmente eu infringi aí alguma lei de Deus, alguns ensinamentos do próprio Cristo, né? Então aquilo me incomoda, aquilo me deixa desconfortável, né? Vamos ver um pouquinho a visão espírita sobre esse sentimento. O Leon Denis fala o seguinte: o deslize do espírito no mal implica fatalmente na diminuição proporcional de liberdade. Os pensamentos e os atos criam em toda a alma culpada uma sombria atmosfera fluídica que se condensa pouco a pouco, vai se contraindo e a encerra como numa prisão. E era assim que esses espíritos se encontravam, né? Encarcerados, né? Vítimas desses pensamentos,
né, como numa prisão, né, com essas visões dos crimes que eles cometeram. Né? Então, eles não conseguiam sair dali, porque aquilo estava muito latente, né, muito forte na mente daqueles espíritos. O Emmanuel fala o seguinte: quando fugimos ao dever, nos precipitamos em um sentimento de culpa, no qual origina o remorso por múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombras aos tecidos sutis da alma. Então, quando a gente sente culpa, né, a culpa muito grande, isso gera um remorso. E isso pode provocar um desequilíbrio no nosso, né, corpo espiritual, no nosso espírito, e também no nosso corpo somático. Né? E aí, isso pode levar a doenças de etiologia muito difíceis de ser resolvidas. Né? Aquelas doenças que, né, a pessoa perambula de médico em médico e nunca se consegue chegar num diagnóstico definitivo. A Joana de Ângeles fala que quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se, então, a bênção da libertação. Então, a doutrina espírita, ela é, né, maravilhosa porque ela nos convida, né, ela nos incita, assim, ao uso responsável do nosso livre-arbítrio, né, da nossa liberdade. Então, na verdade, ela nos libera da culpa, ela não nos libera da culpa, ela faz com que a gente tenha um entendimento melhor desse sentimento de culpa, um entendimento mais racional da culpa. Para se ter uma ideia, né, da maneira degradante, deprimente que esses espíritos se encontravam, né, o que a dona Ivone Pereira e toda a equipe encontraram ali, eu compilei algumas palavras, algumas frases para, né, para que vocês tenham uma ideia do horror em que esses espíritos estavam. Né? Então, vamos junto comigo. Vamos tentar imaginar. Esses espíritos estavam desesperados, chorando muito, né? Ouviam-se gritos e uivos de revolta e dor. Os olhos estavam em fogo, dilatados, cabelos eriçados, os dentes cerrados, os corpos tremendo, as vestes empapadas de sangue. O sangue, né, era podre, putrefato, confuso, era um cheiro fétido, nauseabundo e pestilento. Né? Então, quando eu li esse capítulo, eu fui remetido assim, imediatamente para o primeiro capítulo de Memórias de um Suicida, do Vale dos Suicidas, onde também a dona Ivone Pereira, né, ela escreve também com detalhes como que era ali viver naquele Vale dos Suicidas. Né? Também no livro Libertação, no capítulo 5, também tem uma descrição também pormenorizada dessas regiões inferiores. Então, para mim, né, quando eu entrei em contato pela primeira vez lá no Vale dos Suicidas, e talvez alguém possa estar tendo contato agora de ler como é, né, a condição em que esses espíritos estão vivendo ali nas regiões inferiores, às vezes, à primeira vista, né, pode assustar um pouco. Né? Mas imagino que para todos aqui que leram esse capítulo, o sentimento que vem, que predomina, é o sentimento de compaixão, né, por esses espíritos que eles estão sofrendo. A gente sabe que eles cometeram, né, alguns crimes, eles, né, falharam, mas, né, eles, por mais horrendos que tenham sido seus crimes, suas faltas, eles merecem, então, esse acolhimento. E a dona Ivone Pereira sabia fazer isso muito bem, porque ela tinha esse espírito de fraternidade, isso era nato dela, né? Então ela tratava esses espíritos sofredores, devedores, como irmãos, né? Como uma criança inocente. Né? Então, esses espíritos, eles estavam, né, na descrição do capítulo, dentro de um pequeno cômodo. Vamos imaginar um pequeno cômodo onde estavam assim, todos aqueles espíritos, um pequeno cômodo sujo, mal cheiroso. Né? Imagina a condição que esses espíritos estavam, né, na descrição que eu fiz. E nesse cômodo tinha uma porta. Essa porta dava para um terreno. E essa porta estava aberta. Né? Então, se essa porta estava aberta, por que esses espíritos não saíam? Vamos ver, então, o que os prendia ali dentro daquele túmulo. Os pobres voluntariamente permaneciam naquele covil, presidiários de si mesmos, isto é, do próprio passado. Então, era o próprio passado, a culpa, a visão dos crimes que eles cometeram, que deixavam esses espíritos lá dentro. Mas vamos ver mais um pouquinho aqui. Como eu disse, aquele pequeno cômodo, ele dava
tinha uma porta que dava para um terreno. Então, vamos imaginar agora, nessa tela, nesse slide, aquele terreno. Então, aquele terreno era dividido ao meio, né, por uma cerca, né, de arame farpado. Vamos imaginar que essa faixa, pequena faixa estreita branca, na vertical, seja essa cerca, dividindo, então, as duas partes desse terreno. Então, em uma parte, nessa que dava a porta, né, tinha uma pequena cobertura e tinha ali um espírito de uma senhora negra, né, que a Antônio Pereira relata que ela tinha uma certa luminosidade, e essa senhora estava cozinhando uma sopa, né, que, segundo Antônio Pereira, era muito apetitosa, uma sopa de legumes, muito cheirosa. Né? Vamos ver o que a Dona Antônio fala a respeito disso. Então, no panorama fluídico dessa cozinha, existia o trabalho mental, né, realizado pela vontade da entidade espiritual responsável, então, pela vigilância dessas entidades sofredoras. Então, essa senhora, ela plasmou, né, de maneira política, essa pequena coisinha, essa sopa ali, no plano espiritual, para dar, então, assistência a essas entidades que estavam ali confinadas naquela pequena sala. Né? Como se fosse, não, era uma entidade protetora desses espíritos. E, do outro lado do terreno, vamos ver o que é que existia. Era o tétrico cemitério, pois que do solo fértil e lodoso emergiam mãos humanas súplices, cabeças desgrenhadas, de olhos aterrorizantes, bradando por socorro e piedade, cadáveres estirados a se desfazerem em sangue, matérias putrefatas que encharcavam o corpo. Então, nesse terreno, nessa parte do terreno, tinha os restos mortais dos corpos de suas vítimas. Né? Então, por isso que aqueles espíritos não conseguiam sair daquele pequeno ponto, porque eles tinham que passar por esse terreno onde estavam ali, né, todo o sofrimento das suas vítimas. Então, essa senhora, né, ela usou, então, o poder da sua mente ali, da sua vontade, poder do pensamento, né, que a gente sabe que a vontade é uma das definições de vontade, é a principal potência da alma, para criar, então, como eu disse, de maneira fluídica, aquela cozinha. Falando em pensamento, o Emmanuel fala o seguinte: é a gerente que governa todos os setores da ação mental. Então, a vontade, ela exerce uma função muito intensa, muito, talvez de controle, talvez não, de controle dos fluidos mentais, né? Dos nossos pensamentos, o que nós emitimos ali. Então, tudo, né, tem o papel da nossa vontade. Né? E lá no capítulo, na primeira página desse capítulo, falando sobre isso, tem uma pergunta do Kardec para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos. Ele fala assim: poderia também o espírito fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito por fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta, ou a iguaria, ficaria saciado? E os espíritos dizem que sim. Mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. O raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabes que o ar contém vapores d'água? Condensa-os e os fará voltar ao estado normal. Priva-os de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim, muitas outras substâncias de que os químicos tiraram maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Então, pela ação da vontade, pela ação do pensamento sobre os fluidos e a capacidade do espírito de manipular os fluidos, aquela senhora, então, conseguia, né, criar aquele cenário, aquele ambiente. Né? Porque essa senhora tinha uma certa liberdade, como um espírito, né, superior que era, ela tinha essa liberdade de ação. Ela tinha o quê? A vontade e a permissão de Deus para fazer isso, para auxiliar esses espíritos sofredores. Né? O Emmanuel fala o seguinte: nela, na vontade, dispomos do botão poderoso que decide o movimento e a inércia da máquina. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Né? Então, né, é a vontade que nos tira da inércia, que nos tira da preguiça, da acomodação, né?
É a vontade que não permite que fiquemos ali, né, remoendo alguma coisa, só reclamando, reclamando. É a vontade que nos tira, né, dessa zona vibracional inferior que muitas vezes nós, né, insistimos em ficar por nossa livre e espontânea vontade, né, usando o nosso livre-arbítrio. A Joana de Ângeles fala que a vontade deve, né, e pode ser trabalhada através de exercícios mentais, da geração de interesse, de motivação para conseguir-se a autorrealização, a conquista de recursos de clara natureza, especialmente, né, frisei, na transformação dos instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em saúde, da conquista da beleza, dos ideais de engrandecimento humano. Então, segundo Joana, quanto mais a gente, né, exercita, maior vai ser a nossa vontade, né? E nós somos tentados, né, pela influenciação dos espíritos inferiores, aqui, falando como encarnados mesmo, nós somos tentados, não sei se todo o tempo, mas talvez a maior parte do tempo nós somos tentados. E, na maioria das vezes, ou em parte, nós conseguimos repelir, né, utilizando essa potência universal da alma, que é a vontade, nós conseguimos, então, repelir esses pensamentos. Outras vezes, não. Nós não sucumbimos e aceitamos esse pensamento inferior. Às vezes a gente ouve uma pessoa falando, eu fiz isso porque a carne é fraca, né? Na verdade, não é a carne que é fraca, é o espírito que foi fraco, é o espírito que foi vacilante, né? O espírito que não conseguiu, então, acionar a sua vontade e repelir esses pensamentos, né? É claro que a gente não pode usar esse conceito, né, de vontade por uma pessoa, por exemplo, que está em sofrimento emocional, uma pessoa que está passando por uma depressão mais intensa, mais profunda, né? Às vezes, amigos, pessoas, né, na ânsia de querer ajudar, né, falam, você tem que ter vontade de fazer as coisas, você tem que ter vontade de ir ao shopping, de fazer uma caminhada, de ler um livro, né? Mas como é que essa pessoa vai ter vontade se nem da cama ela consegue levantar, se nem comer e se higienizar direito ela consegue, né? Essa pessoa, claro, precisa de ajuda profissional e alguém que tem acolhimento, empatia com o seu sofrimento, né? Ela não precisa de alguém que fica ali falando o que ela precisa ou não precisa fazer, né? Bom, quando a Dona Ivone e o Bezerra de Mineiros chegaram, né? Um dos espíritos se aproxima da Dona Ivone, né? Eles conseguiam ver somente a Dona Ivone, não conseguiam visualizar o Dr. Bezerra de Menezes, né? Tamanha sua luminosidade ali do seu corpo espiritual. E aí ele fala o seguinte: eu tenho fome, por que não me traz um verdadeiro almoço? Quanto tempo não posso comer? Né? Mas como assim? Está tendo fome? Por que o espírito está sentindo fome? Na revista espírita tem um diálogo entre os espíritos que eles falam o seguinte: tua alma sente frio? Não, mas tem a consciência da sensação que age sobre o corpo. Então, esse espírito ele tem a lembrança da sensação do frio. Ele lembra como é ter frio. Né? Da mesma forma, esse outro espírito, ele tem a lembrança da sensação da fome. Né? E isso faz com que ele sofra muito, que ele, né, que ele passe por esses suplícios da fome. Né? E aí a Dona Ivone Pereira, tomada, né, por esse sentimento, né, de compaixão por esses espíritos, ela vai correndo lá buscar um prato de sopa para aquele espírito. Né? Traz e coloca na frente dele, nas mãos dele, aquele prato apetitoso daqueles legumes, e o espírito joga aquele prato longe. Né? E aí vamos ver por que ele fez isso. Verificamos que os apetitosos legumes haviam desaparecido do prato, mas que em seu lugar, espalhados em torno, viam-se postas de carne humana, línguas, mãos, dedos, orelhas, corações, pés, cabeças, etc. Quer dizer, tudo isso era, né, a criação mental inferior desse espírito. Né? A criação mental, então, que ele estava construindo ali naquele momento. Que ele não conseguia se desvencilhar daquilo. E ela explica por quê. São as recordações do caliginoso passado, alimentadas, então, por cruciantes remorsos, que os levam a encontrar vestígios de suas vítimas, onde quer que estejam em tudo que veem e fazem.
sobre a intensidade da autossugestão, né, que já descambou para uma auto-obsessão. Então, todas essas recordações, elas eram intensificadas, então, por essa autossugestão, né, a sugestão que o espírito tem sobre si mesmo, e que pode, então, provocar alterações de comportamento e, né, descambando, então, para uma auto-obsessão. Dona Ivone Pereira, ela fala o seguinte: esses espíritos, eles viciaram a própria mente em criações macabras e agora obsidiam a si próprio. Então, quer dizer, ninguém os castigando, a não ser a sua própria consciência culpada. E ela fala que, muitas vezes, somente uma reencarnação, né, uma reencarnação talvez compulsória, vai trazer um pouco né, de alívio para esses espíritos, né? Porque às vezes ali vivendo um novo ar, os novos ares de uma reencarnação, eles possam ter então um pouco mais de calma, mais de serenidade para lidar com tudo que eles terão que enfrentar, né? Com a expiação, com os resgates, né? Mas a Dona Ivone, ela fala o seguinte: certamente eles renascerão como auto-obsidiados incuráveis. Kardec fala o seguinte: o homem não raramente é obsessor de si mesmo. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à ponta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Então, são doentes da alma. Né? Mas como assim? O espírito ele é obsessor de si mesmo? Isso mesmo. Né? Às vezes, a pessoa ali está envolvida numa situação onde não há espíritos, né? Mas ela os culpa por alguma coisa. Né? Então, essa auto-obsessão, ela traz esse sentimento de culpa, né? Esse complexo de inferioridade que muitas vezes pode acontecer com o espírito encarnado e desencarnado. Né? Faz ele ficar, então, remoendo essas emoções, esse turbilhão de emoções, né? Se vitimando o tempo todo, né? Então, ele acaba sendo o obsessor de si mesmo. Aí a Dona Ivone Pereira ela recebe um comando do Dr. Bezerra de Menezes para conversar, né? Com aqueles espíritos, né? Então, ela consegue acessar. Tinha um deles que se mostrava mais acessível, e ela pergunta para ele por que ele chorava. Né? E aí ele fala: tenho fome, mas não posso comer. Né? E aí eles têm um diálogo. Ela fala o seguinte: isso prova, meu amigo, que o alimento de que careces não será bem esse, mas outro de natureza diversa, que esqueces de desejar e solicitar. É a prece. Ele fala: não, esse pão eu não posso desejar. Sou miserável, sou um desgraçado demais para elevar tão altos meus desejos, e a mim certamente seria negado esse pão. E ela conclui: os pecadores e os réus obterão da sua complacência todo o auxílio possível para se reerguerem em demanda dos caminhos do dever, bastando que, para tanto, invoquem por meio da oração bem sentida, demonstrando boa vontade para a regeneração. Então, esse amigo sofredor né, que travou esse diálogo com ela, ele estava assim, ele não se achava merecedor de todo esse carinho, de toda essa atenção, né? Como eu disse, ele estava chorando muito, desesperado, com as lembranças desse passado, né? E a Dona Ivone Pereira, né, tentando ali dizer que todos, né, por mais aterrorizantes que tenham sido essas faltas, todos, né, podem encontrar o perdão, podem reencontrar esse caminho da felicidade, né? E ela insiste com ele, né, para ele pronunciar a palavra Deus, 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 e ele não consegue. Né? Ele tenta, mas ele não consegue. Tá? Como se estivesse além das suas forças pronunciar o nome de Deus. Né? Mas ela fala que não se trata de um perdão gracioso. Né? E eu achei interessante essa palavra, perdão gracioso. O que seria isso? Né? Seria um perdão que não livraria ele das culpas de consciência, mas que ele, né, terá uma real oportunidade de reparar o mal que fez. Né? Primeiro, pelo arrependimento sincero, e depois, né, pela prática no bem. Né? E uma pergunta, uma reflexão que fica é: se esse espírito nem consegue pronunciar o nome de Deus, será que ele está em condições de ser ajudado?
muito difícil, né? Muito difícil ele ser resgatado, ser auxiliado, se ele não consegue, né, fazer essa conexão com o plano superior, com esses espíritos superior, né? Demonstrar que ele está disposto a regenerar-se, a reformar-se. Então, tudo isso é essencial para que ele seja resgatado, né? E esses espíritos ali, eles estavam o quê? Em vias de arrependimento, né? Então, esse arrependimento sincero, né, que é essencial para que esses espíritos, né, possam reparar o mal que eles fizeram, esse arrependimento né, não estava ainda latente na consciência deles, né? E aí, né, provavelmente esses espíritos precisarão né, que outros espíritos amigos deles possam interceder em seu favor para que eles possam ter esse despertamento, né? Porque a condição deles ainda é muito, vamos dizer assim, é muito ruim, é muito, né, periclitante, né? Porque eles não vão ser resgatados dessa maneira, nessa condição, né? E aí, Ivone Pereira termina o diálogo com esse espírito, né, dizendo que espera encontrá-los no outro momento, em que eles possam estar em melhores condições mentais para ter um entendimento, né, mais racional do que eles fizeram, do que os aguarda daqui para frente. E aí, quando a dona Ivone retorna ao corpo carnal, o doutor de Bezerros, então, ordena que ela escreva, anote tudo que ela viu, tudo que ela ouviu, para servir de ensinamento para outros espíritos, né? Como está servindo agora para nós, encarnados, né? Imagino que talvez para outros espíritos desencarnados também. E o primeiro desses ensinamentos é que estados espirituais, como os referidos neste capítulo, geralmente são insolúveis no além. Então, o espírito tem que passar pela experiência da carne, então, para, né, expurgar os seus, né, desvios morais, né? E ele faz isso através da reencarnação, né? Inclusive, o objetivo da reencarnação, que está no livro dos Espíritos, na questão 132, é esse: chegar à perfeição, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. E isso é que está a expiação. O ensinamento número 2 é que existências primarão pelas desventuras. Então, inevitavelmente, esses espíritos experimentarão algum tipo de sofrimento, né? A expiação com que eles terão que passar. O terceiro, que às vezes almas muito culpadas poderão ingressar em níveis sociais elevados, né? Mas esses espíritos, eles renascerão com a mente ou com o corpo doente, mesmo ingressando nesses níveis sociais mais elevados. O quarto ensinamento, que assim se arrastarão até que suas condições gerais lhes granjeiem valores pessoais bastantes para as responsabilidades das realizações. E aí, então, a partir desse momento, eles possam, então, reconstruir aquilo que eles, né, destruíram, prejudicaram, né, e seguir, então, o seu caminho. No quinto, que tais dramas comumente terão por palco a própria terra. Se foi na terra que eles, né, lesaram, prejudicaram, sucumbiram, então vai ser na terra que que tudo isso terá que ser reparado. E, por último, por tudo isso, para que o serviço de saneamento moral equilibrado e eficiente se imponha nas sociedades terrenas, trazendo termos às desordens e anomalias reinantes. Então, a fim de que, né, a Terra ela possa, então, se tornar um mundo regenerador, assim como já previu a doutrina, a filosofia espírita, né? Então, pessoal, é isso aí. Referências bibliográficas. Na próxima semana, o Tom, capítulo 5, vai falar sobre mistificadores obsessores. Eu peço desculpas porque eu não estava conseguindo ler algumas partes de cima, que foi me deixando me afetou um pouquinho, mas eu acho que alguém me ajudou aí, acho que foi o Gustavo, e aí depois eu fui falando do jeito que eu consegui entender, mas acho que não comprometeu muito, não. Obrigado, gente. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado por tudo. Graças a Deus, a Jesus. Que assim seja.